Olá todo mundo, meu nome é Thierry e eu trabalho para o Exército de Salvação na cidade de Lausanne, na Suíça. Desde que eu cheguei aqui com a minha família, a gente já passou por 3 igrejas. Primeiro porque a gente morava em outra cidade e agora porque a gente é assistente pastoral e a gente ajuda a cuidar de 2 igrejas e um centro social. E deixa eu dizer um negócio para vocês, aqui na Suíça não tem nada a mais do que o Brasil para fazer os cristãos crescerem no relacionamento com Deus. Tudo que eu encontro aqui, eu já encontrava aí no Brasil. Na verdade, a gente só precisa de 3 coisas para conhecer profundamente Deus. São as 3 coisas, assim, que mais dão fruto. Tem muitas coisas que ajudam a gente a crescer no relacionamento com Deus, mas 3 é o básico, assim, o básico mesmo, para a gente ter uma vida de pureza que agrada a Deus e que traz bênçãos, tanto para a nossa vida quanto para a vida dos outros. E a primeira dessas coisas é conversar com Deus. Todas as pessoas que crescem espiritualmente e produzem frutos em qualquer lugar do mundo, em qualquer época da história, passam tempo conversando com Deus. Eles separam tempo regularmente para bater um papo, para conversar com Deus mesmo. Pode ser num quarto, pode ser num parque, pode ser no ônibus. E eu estou falando regularmente, não é só quando as coisas apertam. É todos os dias, falando sobre como eles estão se sentindo, pedindo orientação, pedindo força contra as tentações, pedindo por coisas materiais, as coisas que a gente precisa, e pedindo também por mudança de vida, esse tipo de coisa. A segunda coisa é mergulhar nas escrituras e obedecer. É só um pouquinho a cada dia. Pegar um trecho da Bíblia, mas ler com a atitude de o que o Senhor quer falar para mim hoje? O que o Senhor quer mudar na minha vida através desse texto? O que eu tenho que praticar com esse texto que eu estou lendo? E aí anotar o que você sente que é para você. Eu sempre digo e insisto no anotar porque o nosso grande problema é a falta de memória. Na quarta-feira, a gente já esqueceu o que Deus tinha dito na segunda-feira. E aí, se a gente anota, é importante separar um dia por semana para reler todas as coisas que a gente anotou, para relembrar tudo que Deus falou na semana. Normalmente eu faço isso no domingo. E quando eu termino de ler tudo que eu anotei durante a semana, dos trechos que o Senhor me falou, ou que eu sentia que Deus estava me falando, a minha oração muitas vezes é: uau, como foi profundo o que eu recebi de Deus. Se você nunca leu de maneira regular a Bíblia, eu aconselho você a começar com o livro de Marcos e seguindo pelo Novo Testamento, antes de ir para o Antigo Testamento. E a terceira coisa que ajuda a gente a crescer, que é assim, não só ajuda, mas que é a base que a gente precisa para crescer, é cultivar fielmente relacionamentos profundos. Veja que eu estou sublinhando fielmente. Antes de morar aqui na Suíça, eu passei 20 anos da minha vida em Recife. E nesses 20 anos, eu frequentei sempre a mesma igreja na Torre. É uma igreja pequena, vinha 40, 60 pessoas a cada culto. E é claro que muita coisa eu não concordava. As mensagens nem sempre eram marcantes, o estilo da música nem sempre era o que eu preferia. Tinha algumas regras que pareciam meio sem sentido. E é óbvio que várias pessoas em diversos momentos me machucaram de alguma maneira. Algumas vezes eu cheguei a estar em outra igreja, uma que talvez me chamasse mais atenção, num dos pontos que eu estava insatisfeito, talvez que as mensagens fossem sempre relevantes, ou que o estilo da música fosse sempre do estilo que eu gostava. Mas sempre que eu orava, eu tinha uma certeza. A vontade de Deus era que eu servisse ali, naquela igreja local. Naquela igreja que me alimentou e me fez crescer. E a gente pode já ter passado por outras igrejas, você já pode ter passado por várias igrejas, não tem problema. Mas o que a gente não pode fazer é ficar pulando de uma igreja para outra. Isso não dá certo. E isso não funciona porque a Bíblia fala assim: vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Por que vocês acham que Paulo aconselhou isso? Será que a gente precisa de paciência, por exemplo, se a igreja for do jeitinho que eu quero? Claro que não. A gente precisa de paciência quando as coisas não são tão divertidas.
Será que a gente precisa de misericórdia quando todos os ministérios estão fluindo perfeitamente, quando todo mundo é gentil? Não, a gente precisa de misericórdia quando as coisas não estão saindo como deveriam, e ter misericórdia da pessoa que está liderando ou do ministério em questão. Ele continua: não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra alguma pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E mais uma vez, perdoar. Quando é que a gente perdoa? Quando as pessoas da minha igreja são sempre amáveis, sorridentes, sempre me ouvem, me dão atenção? Claro que não. É quando elas me machucam que eu tenho que perdoar. E aí, em outra carta, ele completa sobre como tem que funcionar esses relacionamentos. Estou falando de igreja, mas pode ser no pequeno grupo também. Ele diz assim em outra carta: pelo contrário, falando a verdade com espírito de amor, cresçamos em tudo até alcançarmos a altura espiritual de Cristo, que é a cabeça. Falar a verdade em amor. Vê que as duas primeiras coisas que eu falei, conversar com Deus e mergulhar na palavra em obediência, você pode e até tem que cultivar sozinho. Mas a última é unicamente estando profundamente conectado com pessoas em uma igreja local. Cultivar fielmente relacionamentos profundos é ter certeza que você vai sim ser machucado e que muita coisa você não vai gostar. Mas você decide já de antemão que vai falar a verdade com muito amor quando tiver um conflito, e depois, quer a pessoa ou a situação mude ou não, você vai perdoar. Você vai lá, conversa com a pessoa e diz: isso daqui me chateou um pouquinho. Talvez a pessoa não mude, não tem problema, eu perdoo e sigo em frente. E é isso que faz você e a outra pessoa crescerem. É isso que faz que uma igreja inteira cresça junto, que um pequeno grupo inteiro cresçam juntos. Cultivar esse relacionamento fielmente, falando a verdade, dizendo as coisas claramente e perdoando, mesmo se não aconteceu a mudança que eu esperava. Então, para terminar, eu só quero repetir. Vocês têm tudo aí, nesse pequeno grupo, na igreja que vocês estão, nesse bairro, nesse país, nessa cidade, para crescer no relacionamento com o papai. A única pergunta é: eu vou fazer o esforço que cabe a mim mesmo? Um grande abraço.